E aí, pessoal, tudo bem? A paz de Deus. Pessoal, hoje é dia de Edifica. Nós vamos seguir a nossa série sobre seguindo Jesus, tá bom? O que vem na nossa mente quando nós falamos sobre seguir Jesus, sobre discípulos de Jesus? São os 12 discípulos, geralmente é isso, né? Na verdade, esse assunto é maior do que os 12 discípulos, mas vamos nesse caminho também. Se a gente pensar nos 12 discípulos, os 12 apóstolos de Jesus, geralmente a gente pensa, né, em pessoas mega especiais, pessoas que... Mas, gente, esses 12 homens, essas 12 pessoas, eram pessoas comuns, eram um retrato da sociedade da época. E a Bíblia fala até sobre a ocupação deles, de alguns deles, não de todos. Então fala de pescadores, cobrador de impostos, fala de um zelote, ou seja, um cara que era afiliado a um grupo de revolucionários que lutava contra o Império Romano ali em Israel. Fala até de um ladrão, né, Judas Iscariotes, que na verdade não é uma profissão, né, gente, mas era uma ocupação de certa forma. Ou seja, eles estavam vivendo a vida cotidiana deles, eles estavam vivendo ali a vida comum, tá? Eram pessoas comuns como eu e você. Só que eles tiveram um encontro com Jesus. E quando eles tiveram um encontro com Jesus, a Bíblia fala que alguns deles, Jesus ele faz um convite. Então, por exemplo, ele chega para André, para Pedro, para João, para Tiago, depois ele para Levi, chega e faz um convite, sigam-me. E eles seguiram. Fala também de Felipe, Natanael, de 7 deles, a Bíblia narra, antes mesmo de eles serem eleitos os 12 discípulos, fala como foi essa abordagem. E Jesus fez o convite, sigam-me. E eles seguiram. Mas você sabia que a Bíblia também fala sobre pessoas que receberam esse convite, mas não seguiram Jesus? Por exemplo, o jovem rico. O jovem rico, ele tem uma conversa ali com Jesus e no final da conversa Jesus diz, siga-me. E ele não seguiu. Também fala sobre uma outra pessoa, né? Na verdade em Lucas 9 fala sobre 3 outras pessoas que acabaram interagindo com Jesus nesse sentido de seguir ou não seguir. E na verdade a resposta da maioria de 2 deles foi o seguinte, não, eu vou seguir, mas agora não. E a resposta de outro foi, Senhor, eu vou te seguir para qualquer lugar que o Senhor for. E aí Jesus tem que falar, você tem certeza do que você está falando? Você entende o que você está falando? Qual que era a diferença desse primeiro grupo, que aceitou o convite, e do outro grupo, né? A atitude, a reação ao convite de Jesus. E, gente, olha que interessante. Quando Jesus chega para Pedro e para André, irmãos, né? A Bíblia diz que os 2 deixaram as suas redes, eles eram pescadores, e deixaram tudo para seguir Jesus. Também a mesma coisa sobre João e Tiago. E é interessante que Tiago e João também são irmãos, e eles eram amigos e sócios, né? Existia uma sociedade entre eles e Pedro e André. E eles também deixam as suas redes para seguir Jesus. Você vai ver isso lá em Mateus, em Marcos e em Lucas, que o nível de resposta dos discípulos, e aí a gente poderia até agregar os outros, os 12 realmente discípulos, foi o seguinte. Pedro, uma hora ele chega para Jesus e diz, Jesus, nós largamos tudo para te seguir. Outro lugar ainda diz, abandonamos tudo. Uma outra referência ainda diz o seguinte, nós deixamos família e bens para te seguir. Olha o nível de resposta ao convite de Jesus. Mas e o outro grupo? O outro grupo, na verdade, o jovem rico amou mais as suas riquezas do que a Jesus. Os outros que eu falei, que acabaram falando sim e não para Jesus, na verdade disseram, não, eu vou te seguir, mas agora não. Da mesma forma hoje, nós vemos pessoas que pensam da seguinte maneira, ah não, olha, eu vou viver minha vida, eu sou jovem, eu vou tentar viver os meus projetos, eu vou aproveitar as oportunidades que aparecem. E aí quando eu for mais velho, eu não tiver mais tanta perspectiva de onde chegar, aí eu vou dar essa oportunidade para Deus, vou dar uma seguida em Jesus. Gente, essas pessoas não entenderam o convite de Jesus. O interessante é que depois passa mais um tempo, Jesus fica uma noite inteira ali orando no monte, ele desce do monte e ele elege oficialmente os 12 apóstolos, os 12 discípulos, a primeira matriz de discípulos ali, oficialmente falando. Algumas pessoas perguntam, por que 12? Por que não 15, 30, 85? Por que não 200? Você já imaginou ter que andar com 200 pessoas fazendo café da manhã, almoço, janta? Cabem 200 pessoas em qualquer casa? Gente, vamos ser real, tá? O número 12 é até interessante, porque são 12 tribos de Israel, né? Enfim, a gente poderia, não é a conversa de hoje.
Mas esse número é um número possível de você ter mais contato, ser um contato mais próximo, caber numa casa, você poder dar mais tempo, um tempo de qualidade para essas pessoas. E Jesus reproduziu a sua personalidade, a sua vontade, o entendimento, a revelação de quem Deus é para esses 12, para que eles pudessem reproduzir essa mesma ideia. E quando Jesus fala isso, eu sinceramente vou te falar uma coisa, gente. Tanto faz quem seriam os 12. Esses 12 eram mais especiais do que os outros? Não. Um tinha mais aptidões, né, de exatas, outro de humanas, e aí Jesus fez um bem bola. Não. Não precisa. Por quê? Porque quem empoderou eles para o ministério é o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, Jesus pega qualquer um e ele tem algo maravilhoso para esse qualquer um, mas é ele que empodera. Ele não pega as pessoas preparadas, ele prepara. Qual que é o ponto aqui? Eles responderam de maneira diferente. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus, quando elege esses discípulos, ele também fala o motivo pelo qual ele faz isso. E ele diz: para estarem comigo, mais próximos, para poder me revelar. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele também diz o seguinte: para que eles preguem o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios. E depois, você vai ver que também nessa lista entra o seguinte: indo, a gente fala muito id, né, como está escrito. Mas no original dá um sentido de continuidade. Indo, qualquer lugar, indo, façam discípulos. Então fazer discípulos também era uma coisa que os discípulos precisavam fazer. E não só isso. Fazei discípulos, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, reproduzir essa matriz de fazer discípulos para Jesus. A grande questão é o seguinte: se Jesus estivesse olhando nos teus olhos agora e ele te estivesse dizendo, siga-me, qual seria a sua reação? Gente, eu falo isso com temor no meu coração, mas eu creio que é o momento de nós ouvirmos a voz do nosso Mestre nos chamando. Pessoal, Deus abençoe você. A gente se fala na próxima aula.